O TDAH é um transtorno que nós falamos que ele tem uma herdabilidade genética muito grande. Então, a gente pode pensar assim, que 80% é da genética, alguém da família tem, às vezes não diretamente o pai e a mãe, tá? Mas tem alguém envolvido aí dessa família. Mas nós já falamos hoje também que tem uma influência importante do ambiente, só que o ambiente ele pode piorar os sintomas do TDAH, ele não vai instalar um sintoma ali, uma psicopatologia, né? De que forma? Tem muitas pesquisas mostrando, então, que crianças de pais que vivem ali discórdia conjugal, elas têm piores sintomas de TDAH. Então, o ambiente pode potencializar essas dificuldades, mas é genética, né? As pesquisas vêm tentando descobrir quais são os genes, o porquê, mas eu preciso ter essa carga para o transtorno se manifestar. Mas se eu tenho um ambiente mais favorável, mais estimulador, a gente tem muitas pesquisas mostrando que esse TDAH ele demora um pouco mais para se manifestar. Então, às vezes é muito comum a gente entrevistar um adulto, né, que teve ali todo um ambiente favorável, eles falam assim, né, para nós, mas na minha infância eu tinha pouco prejuízo. Agora, né, quando a demanda da vida aumenta um pouquinho mais, eu sinto esse prejuízo, né? Então ali eu tinha um sistema mais favorecedor, quando eu me torno um pouco mais autônomo, eu acabo sentindo um pouco mais. Mas é a genética envolvida aí nesse processo. Bacana. E Se a gente for pensar, né, quem nasceu ali em 70, 80, 90, não tinha tanto avanço assim na medicina mesmo, nos estudos, para que fizessem os diagnósticos. Esse pessoal está recebendo o diagnóstico hoje tardiamente, né? Como Excelente. tem sido isso, assim, que você tem observado nos casos que você atende? Ou para, de repente, se você tem 40, 50 anos e está pensando, nossa, será que eu tenho? Estou me identificando aqui com o que a Ariane está falando. Qual é o caminho a ser seguido? Ótimo. Isso está acontecendo muito, porque o TDAH, ele chegou no Brasil, né, enquanto processo ali informativo, lá pelos anos 2000. Então é tudo muito recente, né? Quem nasceu na década de 60, 70, 80, até a 90, não tinha como saber que tinha o TDAH na infância. Então, por conta disso, as pessoas acham que agora cresceu o número de diagnóstico, e não é isso. A gente está fazendo diagnóstico tardio porque não existia anteriormente, né? Então, quais são os principais pontos que eu acho que um adulto precisa focar para pensar se tem ou não TDAH, né? Bom, então, olhar lá para a infância e fazer algumas relações, né? Então, por exemplo, eu era aquela criança que em sala de aula eu era um pouco mais agitada, eu tive dificuldade de aprendizagem, ou eu tive dificuldade de manter as minhas amizades lá na escola, né? Ou eu era uma criança muito hiperativa, né? A minha mãe vivia a todo momento ali me dando afirmativas que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, juntando com aquele ponto importante de desregulação emocional. Era uma criança muito sensível, às vezes um pequeno ponto, uma coisa muito pequena que tem acontecido ali no ambiente, né? Eu, enquanto criança, fazia com que aquele evento crescesse de uma forma mais exagerada, né? E não conseguia gerir ali as minhas emoções. E aí, os sintomas atuais, né, o que a gente mais escuta na prática clínica? Então, tem adultos que relatam para nós que não conseguem, por exemplo, ler um livro completo. Já atendi pacientes inteligentíssimos, assim, que diziam, Oriane, eu não consigo, né, eu não consigo passar aqui da primeira página, eu quero fechar esse livro. A gente pode até falar um pouquinho desse processo mais neurobiológico também que acontece com o TDAH. Outros sintomas de TDAH, né? A gente escuta muita questão também de dificuldades matrimoniais, né? Porque eu posso ser mais impulsivo na minha fala, às vezes eu posso deixar o meu ambiente um pouco mais desorganizado, meu parceiro, a minha parceira precisa me ajudar um pouquinho mais, esse também é um ponto bem interessante. Então, preciso sim fazer esse retrospecto, voltar para a minha infância, pensar nessa desatenção, nessa hiperatividade, na minha regulação emocional, e aí sim eu penso nos meus sintomas atuais e se busco ou não ali um diagnóstico, né? Que pode vir pelo psiquiatra, esse é o principal, né, profissional que vai ajudar, e com frequência o psiquiatra solicita uma avaliação neuropsicológica, para que a gente seja mais fidedigno aí nessa análise, né? Então, não é a consideração de um evento isolado, é um contexto de sintomas ali que a pessoa precisa avaliar, né, Ariane? Exato, e essa pessoa precisa ter prejuízo, então não basta dizer que eu sou desatenta, eu preciso mostrar que isso me traz prejuízo. Então, no meu trabalho eu tenho problemas, eu entrego os meus projetos ali de uma forma mais desorganizada ou atrasada, então você precisa mostrar que isso lhe traz um impacto,